Nesse terceiro domingo da Páscoa, mais uma vez a palavra de Deus quer encontrar em nosso coração morada. Portanto, que nós possamos deixar que essa palavra nos interpele, até porque a liturgia de hoje tem uma teologia belíssima. Veja que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, o Senhor se apresenta como aquele que nos encontra no caminho da vida, que nos explica o sentido das Escrituras, porque Ele próprio é o sentido das Escrituras, é aquele que parte o pão conosco, ou seja, que conosco se revela na ceia eucarística, e ao se revelar para nós na Eucaristia, sempre nos coloca de novo em nosso ponto de referência. Aqui você percebe que depois que os discípulos fazem essa experiência com o Senhor, eles vão para Jerusalém. Nós também precisamos constantemente voltar a nossa Jerusalém, que é o ponto de encontro, o local onde nós encontramos equilíbrio. No entanto, o texto de hoje nos apresenta essa dinâmica muito bonita e fundamental. Perceba que são dois discípulos que caminham. Um é Cleofas e o outro não tem nome, porque nesse discípulo que não é nomeado, está o Padre Jonas, está você, está todos nós, que muitas vezes nos deixamos movimentar pela tristeza e esquecemos quem é o nosso Senhor. Perceba, se você fizer uma análise da primeira leitura de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os dois textos apresentam elementos de uma pregação do querigma, ou seja, apresenta uma breve descrição do que é Jesus, o seu mistério salvífico e, portanto, o que nós temos que fazer para experimentar a salvação. No entanto, no Evangelho, o sentimento que predomina é o medo, o sentimento que predomina é a tristeza, o sentimento que predomina é o luto. Na primeira leitura, o sentimento que predomina é a esperança, o sentimento que predomina é o otimismo, porque o Senhor está conosco. Perceba a diferença? Por um lado, o povo não fez a experiência com o ressuscitado, na primeira leitura eles já fizeram. Agora, imagina a tristeza que essas pessoas estavam vivendo. Olha, quando o Senhor iniciou seu ministério naquele povo, o povo colocou muita expectativa em Jesus. E é interessante que quanto mais a missão de Jesus ia se solidificando e se intensificando, os discípulos iam diminuindo. Por mais que a multidão permanecesse, os discípulos eram cada vez menos, porque o Senhor não veio preocupado em satisfazer as aspirações pessoais de cada um. O Senhor veio para cumprir a vontade do Pai e nos apresentar um caminho. Até porque naquela época havia muitas propostas de Messias, muitas propostas do que seria propriamente aquele que devia vir em nome do Senhor. E o Senhor não quis se identificar com nenhuma proposta humana, mas nos apresenta um caminho que não se termina nessa história, mas que se abre para a ressurreição. O que acontece é que esses dois discípulos, podemos usar um termo para nós hoje, não saíram da Sexta-feira Santa. Eles passaram pela experiência da crucifixão do Senhor, da morte do Senhor, só que eles não conseguiram sair disso, e o coração deles estava entristecido, porque aquele que apareceu e que deu esperança ao coração deles, que deu motivação ao coração deles, morreu, e eles não veem esperança para continuar caminhando, até porque, como nós podemos perceber, tal como nós, eles ainda estão procurando eles mesmos no Senhor. É isso mesmo, muitas vezes nós procuramos nós mesmos em Deus. Como que isso funciona? Quando nós queremos uma religião que satisfaça aquilo que a gente acha certo, com uma religião que justifique os nossos atos, e não uma religião que nos interpele, que nos questiona, que nos coloque em movimento. Nós temos que ter essa sensibilidade de acolher que a fé é revelação, e uma revelação que ao ser acolhida, implica mudança em nossa vida. E o que eu acho mais interessante nesse texto, todas as vezes que eu li, me chama muita atenção. Uma coisa é você não reconhecer alguém que começa a conversar com você na estrada. Todos nós já fizemos essa experiência de você estar em algum lugar, a pessoa começa a conversar com você, você não sabe quem é, ela também não sabe quem é você, você conversa, a pessoa vai embora, vocês nunca mais vão se ver. É normal. Mas uma coisa é você, uma pessoa, parar para conversar com você, e perceba o que o Senhor fala para eles. O Senhor chama eles de burro. Fala, como que sois sem inteligência e lentos para interpretar tudo o que está acontecendo? Isso mostra o grau de tristeza que eles estão. Eles não conseguem nem responder a um estímulo que lhes é dado. Tamanha a tristeza que eles estão vivendo. E olha, hoje nós somos chamados nesse Evangelho a entender que o Senhor caminha assim conosco, mas que nós não podemos ficar chafurdados nessa tristeza, no medo. Quantas vezes essas experiências negativas se tornam
determinantes em nossa caminhada de fé. Eu costumo dizer que a gente que caminha como se estivesse num carro, só que só olha para o retrovisor, caminha olhando para trás, não consegue caminhar para frente. Olha, a experiência da ressurreição do Senhor é uma realidade que nos coloca para frente, que nos coloca em uma caminhada de superação, de ascensão, e não uma caminhada decadente. Olha, se por um lado a tristeza visita o coração desse povo, Pedro na primeira leitura nos ensina algo fundamental para atualizarmos aquilo que o Senhor nos apresenta no Evangelho. Nos possibilita que nós precisamos recontar a nossa história à luz de nosso Senhor ressuscitado. Perceba que quando nós fazemos um exame detalhado de nossa vida, muitas situações se nos apresentam, e se tem uma coisa que o ser humano é acostumado a fazer, é colocar em evidência os erros em detrimento dos acertos. Você pode perceber, eu digo muito para o povo que trabalha comigo, você pode perceber, você faz 1000 e tantas coisas certas, faça uma errada para você ver. Nós esquecemos de todos os acertos e tornamos uma experiência negativa determinante para todas as outras. Quantas vezes em nossos relacionamentos também é assim? Nós temos relacionamento com a pessoa e foi bom por muito tempo. Uma experiência negativa é como se acabasse toda uma história que foi construída. E não é assim que o Senhor reage conosco. O Senhor não despreza nada da nossa história, mesmo os momentos mais tristes. Eu acho interessante que o Papa, quando esteve aqui no Brasil, ele disse algo fundamental. Apresentaram-lhe uma situação e com muita sabedoria ele disse: olha, chama mais atenção uma árvore que cai do que um bosque inteiro que floresce. Às vezes, em nossa caminhada de fé, nós estamos olhando a árvore que caiu, nós estamos olhando aquela situação que deu errado, e esquecemos de olhar aquilo que tem florescido em nossa caminhada de fé. Nós não somos só erros, não somos só acertos, nós somos um misto de tudo isso que caminha uma perfeição. E olha o que Pedro faz. Pedro apresenta Jesus e mostra que tudo aquilo que as Sagradas Escrituras apresentaram falava dele. E ao mesmo tempo, quando Pedro faz isso, ele reconta a sua história, uma história de traição, uma história de dificuldade, que não o coloca mais para trás, mas o impulsiona a falar aquele que deu a oportunidade de ressignificar a sua história. A experiência com o Senhor ressuscitado tem que ressignificar a nossa história, até porque logo que Papa Francisco foi eleito Papa, junto com o Papa Bento XVI, escreveu aquela encíclica Lumen Fidei, a luz da fé, que nos diz o seguinte, que Jesus, ele tem uma história, e portanto está no passado a história de Jesus, e é uma história que nos ilumina no passado, mas por estar ressuscitado, nos direciona para o futuro. Em outras palavras, Deus é capaz de dar novo sentido a todas as nossas experiências, e quando Ele nos dá esse novo sentido, Ele nos possibilita experimentar aquilo que a segunda leitura nos apresenta, e que nos valoriza. E eu acho interessante a gente falar dessa segunda leitura, o progresso que a comunidade cristã teve. Perceba que no Evangelho é uma comunidade amedrontada, triste. Atos dos Apóstolos, uma comunidade profética, animada, carismática. E na segunda leitura, uma comunidade que já está amadurecida, a ponto de dizer o seguinte, que nós temos que caminhar no mundo respeitando a Deus e com a consciência de que nós não fomos adquiridos pelo preço de dinheiro, por ouro ou prata, mas pelo próprio sangue de Cristo. O sangue de nosso Senhor nos valeu a vitória sobre todas as situações, sobre todas as realidades, e nós temos que entender que nós temos essa importância, e por ter essa importância temos que ter um respeito absoluto e restrito a esse Deus que nos resgatou e nos resgata em tantos momentos. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, num instante de silêncio, apresente ao Senhor seu coração, sua vida, sua história. Peça-lhe a graça de que, à luz do Senhor ressuscitado, você consiga ressignificar todas as realidades da sua vida.